A Bíblia está repleta de histórias de reis e impérios, mas poucas são tão dramáticas, assustadoras e cheias de lições como a de Nabucodonosor, o rei mais poderoso do mundo em sua época. Ele foi o governante de um vasto império, construtor de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e aquele a quem Deus deu o domínio sobre todas as nações. Mas a sua história não termina com a glória. Ela toma um rumo bizarro e aterrorizante quando o homem que se julgava um deus foi transformado em uma criatura selvagem. Aqui no Fatos da Escrita, a gente adora desvendar as verdades mais profundas e impactantes da Bíblia. Hoje vamos mergulhar na história do homem que, em seu orgulho, desafiou o próprio Deus e acabou pagando um preço inimaginável. O que aconteceu com Nabucodonosor não é uma lenda, mas um relato bíblico que serve como um aviso eterno sobre a soberba e a onipotência de Deus. Prepare-se para uma jornada que vai te levar para os jardins suspensos da Babilônia, para o coração de um homem que se achava imbatível e, finalmente, para a mais humilhante das quedas. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor é a prova de que não há poder humano que possa se comparar ao poder de Deus. 1. O Rei da Glória, Nabucodonosor e o Império Babilônico. Para entender a profundidade da queda de Nabucodonosor, primeiro precisamos compreender a altura de sua glória. O governante de um império vasto. Nabucodonosor II governou o Império Babilônico de 605 a.C. a 562 a.C. Seu poder era incomparável. Ele conquistou nações, incluindo o reino de Judá, e levou o povo de Israel para o cativeiro na Babilônia. A Bíblia o descreve como aquele a quem Deus deu o reino, o poder, a força e a majestade. Daniel 2:37. Seu poder era tão grande que ele se tornou a cabeça de ouro, da estátua que Daniel interpretou em um de seus sonhos. O construtor da Babilônia, a Magnífica. O nome de Nabucodonosor está eternamente ligado à majestade de sua capital, Babilônia. Ele a reconstruiu e embelezou de uma forma que a tornou uma das cidades mais lendárias da antiguidade. O rio Eufrates corria por dentro de suas muralhas duplas e imensas, e a cidade era cheia de templos, palácios e torres. Foi ele quem teria mandado construir os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia de Nabucodonosor não era apenas uma cidade. Era um símbolo do poder e da engenhosidade humana. Era, aos olhos de seu rei, a maior realização de um homem. Fatos. Da escrita Insights. A história de Nabucodonosor não é sobre um homem comum. É sobre o auge do poder humano. Sobre um rei que tinha tudo o que a humanidade pode desejar: poder, riqueza, fama e uma cidade que era a joia da terra. 2. O sonho profético e o aviso ignorado. A história de Nabucodonosor é registrada no livro de Daniel, e é Daniel, um dos cativos judeus, quem serve como a voz de Deus para o rei. O sonho da grande árvore. Daniel 4:10-18. Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ele não conseguia interpretar. Ele sonhou com uma árvore gigantesca, tão alta que alcançava os céus, e era visível de toda a terra. A árvore dava frutos em abundância e servia de abrigo para todas as criaturas vivas. Mas, de repente, uma voz celestial ordenou que a árvore fosse cortada. O tronco, no entanto, deveria ser deixado, amarrado com correntes de ferro e bronze. O mais bizarro é que a voz ordenou: a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, e o seu coração seja mudado, para que deixe de ser coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal. Daniel 4:16. A interpretação de Daniel. Daniel 4:19-27. Daniel, com o coração pesado, revelou o significado do sonho. A árvore era o próprio Nabucodonosor. O seu crescimento e poder representavam a sua glória. O corte da árvore era a sua queda do trono. E o mais assustador:
A sua transformação em um animal selvagem era uma punição divina pelo seu orgulho. O motivo da punição. Daniel explicou que o sonho era um aviso de Deus para que o rei reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:25. O orgulho de Nabucodonosor o cegava para a verdade de que o seu poder não vinha de si mesmo, mas de Deus. O caminho para o perdão. Daniel implorou ao rei que se arrependesse de seus pecados e praticasse a justiça e a misericórdia para que o julgamento pudesse ser evitado. Fatos. Da escrita Insights. Deus não pega Nabucodonosor de surpresa. Ele envia um aviso claro e específico. O sonho não era uma condenação final, mas uma oportunidade para o arrependimento. No entanto, o orgulho do rei era tão grande que ele preferiu ignorar a voz de Deus. 3. A queda humilhante. A transformação do rei Nabucodonosor ignorou o aviso de Daniel. 1 ano se passou, e o rei estava no terraço de seu majestoso palácio em Babilônia. O momento do orgulho. Daniel 4:28-30. Ele olhou para a cidade magnífica que havia construído e, em seu coração soberbo, proferiu as palavras que selaram seu destino. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? No mesmo instante, antes que a frase terminasse de sair de sua boca, uma voz do céu confirmou o julgamento, a transformação e o exílio. Daniel 4:31-33. A Bíblia nos conta que, naquele momento, a razão do rei Nabucodonosor lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a viver como um animal selvagem. Vida de animal. O texto bíblico é detalhado e assustador. Nabucodonosor foi expulso do palácio, comia capim como os bois, e o seu corpo era molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele vivia com os animais selvagens, despojado de sua dignidade real. A doença de Nabucodonosor. A condição de Nabucodonosor é frequentemente associada à zoantropia, uma rara condição psiquiátrica em que o paciente acredita que se transformou em um animal. A descrição bíblica, no entanto, é de um evento sobrenatural, um julgamento divino. Sua transformação foi tanto mental quanto física, um reflexo de sua alma orgulhosa. Fatos. Da escrita Insights. O homem mais poderoso da Terra foi reduzido à sua forma mais básica, vivendo como um animal, sem a capacidade de raciocinar ou de governar. Deus humilhou o seu orgulho da forma mais literal e chocante possível. 4. A restauração e o reconhecimento da soberania de Deus. A história de Nabucodonosor não termina com a sua queda. Ela é, na verdade, uma história de redenção e de reconhecimento da soberania de Deus. O fim dos 7 tempos. Daniel 4:34-36. Depois que 7 tempos se passaram, provavelmente 7 anos, a razão de Nabucodonosor lhe foi devolvida. A Bíblia relata que ele levantou os meus olhos ao céu e tornou a mim a minha razão. A sua primeira ação, após a restauração de sua mente, não foi para reclamar seu trono, mas para bendizer o Altíssimo e louvar a Deus. A confissão de fé. Nabucodonosor finalmente entendeu a lição. Ele declarou que o poder e o reino de Deus são eternos. Ele reconheceu que Deus é quem faz o que quer, tanto nos céus como na terra. E não há quem lhe possa deter a mão ou lhe diga: que fazes? A restauração do reino. Após a sua confissão e louvor, a sua majestade e glória foram restauradas e ele foi reintegrado como rei da Babilônia, com um poder ainda maior do que antes. Fatos. Da escrita. Insights. A lição de Nabucodonosor é que a verdadeira grandeza não está no poder que possuímos, mas na humildade de reconhecer a fonte desse poder. Deus permite que o homem chegue ao topo, mas, se o orgulho tomar conta,
ele o derruba para que o homem reconheça quem realmente governa. 5. Lições atemporais da história de Nabucodonosor. A história do rei que virou um animal não é apenas um conto antigo. Ela carrega lições poderosas e atemporais para nós hoje. O perigo do orgulho. O orgulho foi o pecado que derrubou Nabucodonosor. Ele é o pecado que leva o homem a se colocar no lugar de Deus. O orgulho é a raiz de toda a rebelião contra Deus. A história de Nabucodonosor serve como um aviso claro de que o orgulho precede a queda. A soberania incontestável de Deus. O relato de Daniel 4 é uma das mais poderosas demonstrações da soberania de Deus sobre a história humana. Ele não está alheio aos assuntos dos homens, mas controla todos os impérios e reis. Ele derruba os poderosos e exalta os humildes. A humilhação como caminho para a redenção. A humilhação de Nabucodonosor foi o caminho para sua salvação e redenção. Deus permitiu que ele perdesse tudo para que ele pudesse, finalmente, ganhar a coisa mais importante: o conhecimento do verdadeiro Deus. A sua queda foi o que o levou a se arrepender e a se humilhar diante do Altíssimo. Fatos. Da escrita Insights. A história de Nabucodonosor é a prova de que Deus é misericordioso, mesmo em seus julgamentos. Ele nos humilha para que possamos ser salvos, e não para nos destruir. Conclusão do vídeo. Uau! Que história chocante e cheia de significado a do rei Nabucodonosor. O homem que se considerava a glória do mundo foi reduzido a uma besta selvagem para aprender a lição mais importante da vida, que o poder e a glória pertencem somente a Deus. A história de sua queda é um lembrete para todos nós. Não importa quão alto subamos, quão grandes sejam nossas conquistas ou quão vasto seja nosso poder, o orgulho nos separará de Deus e nos levará a uma queda inevitável. Mas assim como Nabucodonosor, a humildade e o arrependimento podem nos restaurar e nos dar uma nova vida. Lembre-se, o homem pode ter o poder do mundo, mas Deus é o soberano do universo. Você já conhecia essa história em detalhes? Deixe seu comentário e compartilhe a maior lição que você tirou da vida de Nabucodonosor. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão da Bíblia, deixe seu like